Bom Deus, soberano Pai celestial, nós estamos aqui, Jesus, para te agradecer por este privilégio em estarmos aqui nesta noite, para ouvir tua palavra, para te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor. Venha falar conosco nesta noite. Vem encher-nos com teu Espírito Santo. Vem inundar o nosso ser com teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, de uma conversão mais profunda, de alma, de coração a Ti. Ajuda-nos, fala no profundo de nossas almas. Cura os doentes, Pai, doentes do físico, do espírito e da alma, e dá-nos mais de Ti. Tudo o que precisamos é de Ti, Jesus, dentro de nós, em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados pedimos. Amém, Senhor, amém. Senhor é a força da nossa vida, irmãos. Estamos chegando de mais um encontro regional de igrejas, não é? Do Centro-Oeste, onde fomos ricamente abençoados. Cremos que há muitos irmãos ainda que estão vindo, não puderam chegar, mas Deus nos falou de uma forma muito abençoada. Vocês que estiveram aqui, assistiram pela internet, também foram ajudados, não é? Nós vamos prosseguir, vamos aqui abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Do verso 1 ao verso 7. Vamos ler. Do verso 1 ao verso 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Deus abençoe o esforço de cada irmão, de cada irmã que fizeram para estar aqui. Orem pelo programa de rádio, 7 horas da manhã, para que Deus possa trazer o eleito. O programa de rádio é uma arma que a igreja nunca pode deixar de ter. O evangelismo, né? Além deste que os irmãos têm nas casas, nos bairros, tem também, deve ter também o programa de rádio. Isso ajuda a atingir mais o último eleito. Nós estamos em busca deste último eleito. A hora que ele entrar, o rapto sucederá e nós sairemos daqui. A Rádio Redentor transmite todos os dias, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã, onda média 1110 kHz, onda média, o programa Fé para Vencer. Você divulgue aí para os seus amigos, no trabalho, na rua, onde você passar. Vamos ler. Deus abençoe os irmãos que estão também nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a todos. Vocês que oraram pelo encontro, foi bem sucedido. Obrigado a todos. Capítulo 17. Então Elias, o tisbitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos ali que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha
havido chuva na terra. Tudo acabou, até o ribeiro secou. E agora, para onde vai Elias? Elias só fazia o que Deus lhe mandava fazer. E agora Deus mandou ele ir lá para o lado do ribeiro de Querite. E agora o ribeiro se secou. O que fazer? Aí chega esta fase na vida do crente, muitas vezes, que você não sabe o que fazer. E a única válvula de escape é, como Elias fez, é esperar no Senhor, porque só dele é que vem nosso socorro. Oremos, Senhor, ajuda-nos, tomar a Tua palavra acima de tudo, agarrar a ela, segurar nela, porque só de Ti vem o socorro que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Na mensagem Esteja Certo de Deus, a partir do parágrafo 3, o profeta comentando sobre esse tempo terrível que aconteceu lá em Israel, seca terrível de 3 anos e meio, sem chuva. Ele disse: aquela deve haver sido uma manhã terrível, estava tão quente, poeirenta, e as pessoas estavam na rua, passando fome. Nós estamos aqui com 2 meses praticamente sem chuva, a calamidade já está tão grande, não é? O ar seco, povo indo aos hospitais, e o clima, problema nos broncos, problema nos organismo. E pensa lá, 3 anos e meio, povo passando fome, e a terra estava tão quente como que para ser queimada. Tudo isto lá e aqui hoje, era reflexo de seus pecados e de sua decadência moral. Deus não criou as 4 estações para ficar tão desalinhadas como estão. Vocês têm prestado atenção que as 4 estações hoje estão muito desalinhadas, muito fora da linhagem do tempo correto. Chove aqui, não chove ali, faz calor aqui, faz frio ali, está muito desalinhado. Tudo isto era reflexo de seus pecados e de sua decadência moral. Pense nisto. Vocês veem, Acabe estava reinando em Israel naquele tempo. Vem lá do problema político, ou sobre Israel, e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel, Acabe. Não havia nem lá nenhum rei tão perverso quanto Acabe. Veja a perversidade dos homens, dos governantes, das pessoas, da nação. Tudo isto faz com que atrai calamidades sobre a terra. Pois ele, Acabe, sendo ensinado e sabendo melhor, caiu. Ele era um crente, Acabe. Caiu, não permanecendo, desagradando a Deus em tudo que ele fazia. Veja a condição do crente Acabe. Desagradando a Deus em tudo que ele fazia. Apesar dele ter um grande sistema militar e as pessoas prosperarem muito sob seu reinado, porém, de todas as formas, você não pode ir muito longe se está desagradando a Deus.
Pense nisso não. Não pense que a popularidade, Acabe, só porque é popular, o povo de seu reinado prosperava, que estava com a bola toda. O juízo vem. O Brasil estava aí todo estupefato, dentro das marolas, veio lá, lá por fora, nos outros países. Aqui chegou só a marolinha, mas para a vergonha dos governantes, agora chegou aqui no Brasil de uma forma avassaladora, por causa do ego dos governantes. Porém, de todas as formas, você não pode ir muito longe se está desagradando a Deus, como foi o caso de Acabe. E então, em seu casamento, ele se envaideceu tanto que a primeira coisa, abriu seu coração para o liberalismo. Você pode crescer materialmente, mas não deixa de ser temente a Deus, não. Perigoso. Acabe fez isto por se deslanchar bem na vida material, pensou que podia abrir, liberar seu coração ao liberalismo, e então se liberou a um casamento errado. Ao invés de casar-se com a mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, uma idólatra, adoradora de ídolos. Ele casou-se com Jezabel, e ela não era uma crente. E dali começou então o juízo de Deus, começou justamente dali, pensando que aquilo não fazia problema. É justamente aquele problema que você acha que não vai fazer mal, mas aquilo fere a santidade de Deus. Pisar em cima desta Bíblia, irmãos, é perigoso. Pagarmos caro por causa daquilo. Pagarmos caro por causa daquilo. Assim fez Acabe. Casou-se com Jezabel, e ela não era uma crente. Não tem moça na igreja. Não tem, porque você também está com o coração de Acabe. Não tem rapaz na igreja, tem que buscar lá fora. Você está com o coração de Acabe. Que se tiver um coração de crente, você vai achar moça crente na igreja, e vai achar moço crente que ainda tem. Mas se você deixar seu coração se perverter, você vai ter que casar com uma bonequinha lá, uma Jezabelzinha lá de fora, e depois vem as consequências. Você vai dizer: por que estou sofrendo assim? O juízo de Deus é iminente para um filho, porque Acabe era filho, era crente. E aí não só Acabe, não foi só Acabe que sofreu, foi a nação inteira. Você lembra daquele acidente no rio Ohio? Não foi só o irmão Brana que sofreu, foi toda a cidade como é que chama a cidade que ele morava lá? Da beira do rio lá. Sofreu e morreu milhares de gente por causa da falha, porque o irmão Brana tinha falhado com Deus quando era para ele ir com os pentecostais. Sua sogra lhe impediu e ele passou a ouvir sua sogra, e ali o rio Ohio se alagou e morreu milhares de gente por causa da desobediência do irmão Brana. E assim aqui nós estamos estudando sobre Acabe, aquele casamento errado com Jezabel. Milhares de gente morreram naquela seca por causa daquela falta de atenção do crente Acabe.
O irmão Brana disse isso na mensagem de adoção, série 1. Ele disse: um crente fora do seu lugar pode trazer consequências funestas. Deus nos livre disto, irmãos. Deus tenha piedade de nós, vamos dizer. Amém. E aí ele prossegue, verso 6, parágrafo 6. E nenhum crente, baseado em Acabe com Jezabel e as consequências que deram lá. Ele disse: nenhum crente, nunca, esse nunca não faz isso ter fim, não. Nunca é uma palavra que não tem fim, não é, irmão Lourinho? Nunca é uma palavra que não tem fim. Mas nós colocamos fim por conveniência. Nenhum crente nunca deve casar-se com um descrente, sob circunstância alguma. Seu ponto final, parágrafo 6 da mensagem, esteja certo de Deus. Não brinque com isso, irmãos. Consequências funestas vêm depois. Sob circunstância alguma deve sempre casar-se com crentes. Não me interessa casar com crente, você vai brigar, não interessa, mas pelo menos você cumpriu a Bíblia, você tem como chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu cumpri sua palavra, agora me ajude, Deus. Fica mais difícil você não cumprir a palavra, e aí como que você vai orar? Você vai dizer: sim, eu já comecei desobedecendo, caso de Acabe lá com Jezabel. Mas Acabe, veja, parágrafo 7, mas Acabe fez esta coisa maligna, casou-se com uma descrente, Jezabel, e sem dúvida Jezabel era uma mulher bonita, e ele foi pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela era, caráter, princípios, que então muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nesses dias. E ela havia trazido idolatria. Veja, foi o caso de Salomão. Você busca lá em Reis, na história de Salomão, as mulheres a quem ele se enredou, trouxe tanta idolatria que por fim, o maior mal de Salomão não foi nem se envolver com aquelas mulheres, mas o que mais trouxe ira sobre Salomão foi ele se envolver com a idolatria, com os deuses estranhos daquelas mulheres. Pode ver lá na Bíblia, você vai ver. Deus tem ciúme da sua sã doutrina. Quando ele diz lá em Êxodo 20: não terás outros deuses fora de mim. Ela havia trazido idolatria à nação, a Jezabel, corrompendo a nação entre as pessoas, e as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, mudando as tradições, entrando no meio dos ministros que havia lá em Israel, que conservava a sã doutrina. Jezabel, que trazia uma cultura de idolatria, entrou no meio dos ministros, semeando a idolatria nos ministros, e perverteu tudo. Que você sabe que uma mulher, quando o diabo unge ela faz coisa terrível, o que 1 milhão de soldado egípcio não conseguiu fazer, soldado egípcio, não, soldado filisteu não conseguiu fazer, a Jezabel, a Dalila sozinha fez contra Sansão. Ela tem o dom para aquilo. E as pessoas, os sacerdotes e os ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular, vítima do casamento de Acabe com Jezabel. Quantas vítimas
Aí vem os filhos se tornando vítima do casamento, daquele casamento errado. Nascem os filhos, pai descrente, mãe crente, ou vice-versa. Os filhos se tornam vítimas, não sabe se é crente, não sabe se é descrente. Vítimas, assim estava lá a nação de Israel, vítimas. Assim está o nosso mundo hoje, que casou com o Estado, casou com o mundanismo, e é a própria imagem de nosso país. Aí ele fala isso lá nos Estados Unidos também. É a própria imagem de nosso país hoje. Temos caído sob uma demanda popular. Não há dúvida que os sacerdotes pensaram que estariam certos, contanto que seu governo aprovasse aquilo. Sacerdotes daquele tempo, pensando que estava certo, que o governo caído, Acabe caído, tinha aprovado aqueles seus projetos. O profeta disse: mas a mim não me importa o que o governo aprove, isto tem que ser o que Deus aprove, de acordo com a sua palavra. Aleluia! Não me importa o que o governo aprove, de casamento de homem com homem, essa coiseirada toda que eles estão aprovando aí, para o sodomismo, não me importe. Eu fico com o que a Bíblia, o que Deus aprovou na sua Bíblia. Aí está a fé do crente. Mas eles, lá naquele tempo, estava tão mundanizado que não importava se o governo aprovasse para eles, era Deus. E não sabendo eles que o governo estava todo enredado, já tinha casado com a mulher idólatra, e ela tinha pervertido seu coração. Ouvimos isso, acho que foi ontem, antes de ontem, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas atrás de um desgraçado, de um pobre homem, tem uma pobre mulher para desgraçar sua vida. Mas lá estavam eles, pensando que estava certo. Isso tem que ser o que Deus aprova. Por isso, tudo que nós formos fazer em nossas vidas, irmãos amados, devemos buscar na Bíblia, para vermos se temos aprovação da Bíblia para aquilo. Que nesta Bíblia, irmãos, Deus não deixou faltar nada para nós. Nesta Bíblia está o cardápio, está o mapa rodoviário do nosso bem-estar em todas as alas da vida. Você pode buscar aqui, como pai, como mãe, como empresário, como qualquer item que você exercer na vida, busque na Bíblia aquilo que você está suposto a fazer, se você quer ser feliz. Veja, o profeta era um homem central. Essas qualidades nós devemos puxar para nós. Ele disse: não me importe o que o governo aprove, o importante é o que a Bíblia aprove. Nesse sentido, nossa Constituição é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Constituição para um filho de Deus é a Bíblia Sagrada. Isto é, se nós quisermos permanecer presença de Deus dentro de nós. Mas se quisermos que as calamidades da Laodiceia caia sobre nós, então faça o que o governo for aprovando aí. O povo pensava que estaria tudo certo se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas, umas festinhas de Acabe. Eu estava conversando com uma pessoa americana há poucos dias.
Ele me disse: mas irmão Brana, você se esqueceu que esta nação, América, foi fundada sobre as Escrituras, e nossos antepassados, George Washington, Abraham Lincoln e outros, vieram para cá e Deus nos deu essa herança, e nós somos uma nação religiosa? Eu disse, irmão Brana disse, eu disse, isto é verdade, tudo isto, e ninguém sabe como eu aprecio isto. Mas olhem, meu irmão, Israel também era uma nação escolhida de Deus, e ele enviou seus profetas e grandes homens, mas Deus não pôde suportar o pecado. Isso quer dizer, águas passadas não tocam moinho. Não importa o quanto crente eu fui ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, eu quero saber o que sou hoje. Não importa o que a América foi fundada sob homens de oração, como Abraham Lincoln, George Washington, e com a Bíblia na mão, com mosquetão em outra mão. Mas e hoje? E hoje, o que eles têm lá? Outro dia, para a vergonha da América, o presidente disse, liberando o casamento gay, disse: essa é a vitória do amor. Veja o que eles têm lá. E o Brasil está quase aprovando, se já não aprovou isso. Nós estamos chegando a isto, as consequências das desgraças sobre a terra. Você vê o filme aí no painel chamado Ordem Social, mostrando para nós que a hora é já e o dia é agora. Fim do mundo, fim da dispensação de Laodiceia. O irmão Brana profetizou na mensagem à era de Laodiceia que esta era terminaria em catástrofe. Em catástrofe, e catástrofe não era só física, catástrofe espiritual. Olha para as pessoas, para as famílias que não têm Deus, para você ver, se não são verdadeiras catástrofes. É pai morando com filha, filha morando com tio, morando com marido e mulher. É uma proliferação do pecado de uma forma horrível, e você me diz que esta é uma nação cristã? Fim do mundo, mas é culpa de Deus? Culpa da desobediência do homem, culpa da desobediência do homem. Veja, eu disse, isto é a verdade, tudo isto, e ninguém sabe como eu aprecio esta nação. Irmão Brana amava a sua nação, como nós amamos o nosso querido Brasil. Mas olhem, meu irmão, Israel também era uma nação escolhida de Deus, e ele enviou seus profetas e grandes homens, mas Deus não pôde suportar o pecado. Se há uma coisa que Deus não suporta em nós, é o pecado. Por isso que quando você errar, pecar é errar o alvo. Quando você errar ou você pecar, não fique quieto, vá ao altar. Faça do seu quarto um altar, faça da igreja um altar, faça do meio do mato lá um altar, e ore, faça daquilo um altar, até que o sangue desça e te lave e te restaure, porque se há uma coisa que Deus abomina em ver em nós, é pecado. Se há uma coisa que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra, foi pecado. Se há uma coisa que Deus fez destruir o mundo antediluviano, foi pecado. Se há uma coisa que São Pedro capítulo 3 disse que não vai restar nada, é por causa do pecado aqui na terra. Pecado, Deus abomina. Deus abomina.
Malaquias capítulo 4 diz: não restará nem raiz nem ramo. Deus não pode suportar o pecado. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam. Você veja a história de Israel, você tem sua Bíblia e lê. Israel, uma hora bem, uma hora mal, uma hora bem, uma hora mal, uma hora vencendo, outra hora derrotado, uma hora vencendo, outra hora derrotado. O que é isso? É o que o profeta está dizendo. Deus fez eles purgar os seus pecados, porque não existe um lugar como a igreja romana disse: depois você morre, você vai para um lugar purgar. Não, purgação é aqui na terra. Deus fez Israel colher cada grão que eles semearam. Olha, a lei da semeadura é opcional, mas a lei da colheita é obrigatória. Que Deus nos ajude então a semear a boa semente, para podermos colher a boa semente. Está em nossas mãos o livre-arbítrio de poder semear bem. Se podes fazer certo, por que fazermos errado? Se pode semear bem, por que semearmos errado? Deus, tenha misericórdia de nós. Pense nisso, garotos, na escola, na rua, onde vocês trabalham, nas empresas. Pense nisso. Se posso fazer correto, por que fazer errado? Porque se há uma coisa que abomina a Deus, é pecado. E se Ele fez Israel colher o que semeou, Ele nos fará colher o que nós temos semeado. Deus não faz acepção de pessoas. Israel colheu, mas eu não vou não, porque eu sou bonzinho, sou neto de Deus. Deus tem filho, Deus não tem neto. Se Deus fez Israel colher o que semeou, mas Davi no Salmo 73 ficou assim em luta, disse: Deus, difícil, o ímpio só faz sujeira e só faz prosperar na vida, só prospera, vai indo, vai murmurando, aí Deus fica irado com ele, diz: Davi, vem cá, você já atentou para o fim do ímpio? Você já atentou para o fim do ímpio, Davi? Você fica olhando, até desejando ser como o ímpio, que apronta, pinta o 6, pinta o 7, pinta o 8, pinta até o diabo, e você desejando, dizendo que o ímpio só prospera e tudo mais, mas já parou você para atentar para o fim, para o tormento, para o inferno onde ele vai? É preciso atentar para o fim das coisas também. É preciso olhar para o fim, porque se você olhar para o fim, você deixa de iniciar muitas coisas. Se você olhar para o fim, o que acontece com um homem quando ele trai a mulher, e que tormento ele vive dali para frente, ele nunca faria aquilo. Olhar e vice-versa, a mulher nunca faria isto. O tormento que ela vive dali para frente, na sua própria consciência e diante da sociedade, pegar o alheio, fazer negócio errado. Se nós olharmos para o fim das coisas que Deus chamou Davi, no Salmo 73, leia lá, Deus chamou Davi e disse: Davi, olha para o fim do ímpio, que você vai deixar de estar cobiçando o que ele faz. Você vai querer ser diferente do ímpio. Você vai dizer: não, Deus, eu não quero o caminho do ímpio, não. Isso não presta, não, Deus. Isso não leva ninguém a ter paz. Eu quero o caminho do justo, porque ele é como a vereda da aurora,
que vai fluindo e fluindo até chegar a dia perfeito. Aleluia. É por isso que estamos aqui na igreja, porque amamos a verdade. Nós não viemos aqui à igreja para questionar a Deus. Por que Deus, o Senhor me fez um crente? Eu podia ser um descrente, porque lá o descrente pode aprontar e não tem nada. Não tem nada? Olha para o fim dele, para onde ele vai. Olha para o fim dele, para onde ele vai. Olha para a morte dele. A morte terrível, sem esperança. Não, Deus, não me deixe desejar o caminho do ímpio, não. O caminho do ímpio não presta, cheio de flores, mas que adianta? A Bíblia diz no Salmo no Salmo 90, que quem vive mais é 70, quem passa é só canseiro e enfado. Esses 70 anos hoje passa tão rápido. Olha, ontem já não é hoje mais, ontem foi ontem, hoje é hoje. Viu como passou rápido? E hoje já está passando, já está terminando. Amanhã já não é hoje mais. Jesus disse que o tempo se abreviaria. Veja, o que está correto é bem, veja, e nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores de nossas igrejas. Veja se isso não é verdade. Às vezes nós deitamos e nos acomodamos no que os nossos antepassados fizeram. É lindo, eu tenho ali o livro, eu já li ele muitas vezes, Os Heróis da Fé. É lindo ler Hebreus 11, por exemplo. Os heróis da fé, os nossos antepassados eram homens que apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força, fecharam a boca dos leões, tudo bem, glória a Deus, mas eles fizeram, e eu? A pergunta é eu, hoje, porque águas passadas não tocam moinho. Nós não podemos descansar numa religião do passado. Nossa religião é do hoje. O Evangelho é do hoje. Ele é o mesmo ontem e hoje. A minha mãe era tão crente, e começaram a idolatrar a mamãe. Mamãe levantava de madrugada e orava pela gente. A gente acordava, a mamãe estava ao lado da cama orando pela gente. Tudo bem, glória a Deus. Você faz isso com seus meninos hoje? Seus meninos? Sua mamãe fez, e você faz? Meu papai era crente, jejuava. Meu papai tinha a velha Bíblia até hoje, eu tenho a Bíblia dele. Olha, a Bíblia do meu pai eu guardo guardadinha no guarda-roupa, não deixo ninguém mexer. Então o que adianta? Guarda guardadinha, fechadinha. Isso aqui fechado não tem poder nenhum, é um livro qualquer. Isso aqui só tem poder se você abrir e colocar na sua alma. Isso aqui não é um livro de idolatria, isso aqui é um livro de praticidade. Veja, ele está falando sobre os americanos, e nós falamos sobre nós, Brasil. Nós temos vindo aqui ao lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram. Descansamos neles. Águas passadas não tocam moinho. Eles fizeram o caminho para eles caminhar até lá. Paulo teve o tempo maravilhoso dele, Irineu teve o tempo maravilhoso dele, Martim teve o tempo, abriu caminho em sua bravura de fé. Columba teve o seu tempo maravilhoso. Você lê a biografia dele, você fica exuberante.
ele abriu o caminho e foi uma exuberância tremenda. Lutero, ler a biografia de Lutero é linda, emociona, a gente até chora. Bonito. Wesley era uma tocha de fogo, um tição de fogo. Ele foi tirado lá do prédio, lá, ele menino ainda, estava em chama, e ele foi batizado como tição de fogo, e foi mesmo, um tição de fogo nas mãos de Deus. William Branham, que carequinha que fez milagres, maravilhas, mas cadê? Morreu. Foi o caso daquele velho. Aquele velho, a filha dele queria que ele fosse na igreja, e um dia ele resolveu ir, e para surpresa dela, a decepção carnal, humana dela, quando ele chegou lá, o pastor tinha viajado, tinha deixado um diácono gago, e foi ler a Bíblia, leu a genealogia. Irmãos, vamos ler a genealogia, e depois nós vamos ir embora para casa. Aí começou a ler lá, da maneira que ele deu conta. Fulano gerou fulano e morreu, e fulano gerou fulano e morreu. E o velho ouvindo aquilo lá, fulano gerou fulano e morreu. É o que a biografia na Bíblia, o livro lá fala. E fulano gerou fulano e morreu. Aquilo foi entrando no coração do velho, até que ele conseguiu ler tudo. Aí orou, despediu a igreja foi embora para casa. Foi altas horas da noite, a filha nem falou com ele nada no caminho, que ficou decepcionada. Falou: eu sei que meu pai tanto eu oro para ele ir na igreja um dia, ouvir um bom sermão. Vai chegar lá, o diácono, o pastor não está, o diácono gago ainda, teve que ler biografia. Ela nem falou nada, chegou e entrou para o quarto, trancou a porta. Altas horas da noite, alguém bateu na porta dela. Ela disse: será quem? Filha, era o pai dela. Papai, o que o senhor quer? Está passando mal? Estou passando mal, sim, filha. Aquilo que aquele homem leu na igreja lá, mexeu com minha alma. Ele leu lá falando que as pessoas vivem, mas um dia vai ter que morrer. Por mais que vivem, mas um dia vai morrer. E se não estiver preparada, para onde vão? Filha, e eu não estou pronto para morrer, eu vejo que meus dias já estão me alcançando. Já sou um velho, e eu preciso ter segurança para morrer. Eu sei que eu vou morrer, filha. Filha, olha, próximo culto eu vou ser batizado e vou ser um cristão com você lá na igreja. Então aquela palavra gaguejada daquele diácono entrou no coração daquele senhor, e ele entendeu que ele também precisava de Deus. É o que nós precisamos muito de entender isto hoje, é que nós somos falíveis. Sem Deus nós não temos segurança do amanhã. O mundo está caindo aos pedaços, e sem Deus nós não temos segurança do amanhã. Caímos então no tédio, como o mundo está. E aí o que o governo cria? O governo cria para entreter as pessoas, cria Copa do Mundo, que não está valendo nada mais, esses times do Brasil, e Copa disso, Copa daquilo, e tantas atratividades, lenitivos, só para
distrair a atenção das pessoas, para as pessoas não olhar sério na realidade dos fatos do momento. Mas nós não precisamos desses lenitivos que o governo cria. Nós temos um lenitivo maior, que é a palavra de Deus, que conserta nossos passos tortos, nossos caminhos tortuosos. A palavra é o lenitivo maior e melhor. Aleluia. Você ama essa palavra? Você ama esse evangelho? O que esse evangelho não fizer por nós, nada mais faz. Nada desta terra faz. Mas olha aqui o profeta nos advertindo. Parágrafo 17 da mensagem Esteja Certo de Deus. Nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, e isso é errado. Tudo bem sabermos, conhecermos a biografia deles, isso é bom para nós, anima a nossa fé. Só que nós não podemos descansar no que eles fizeram, porque isso foi uma experiência que eles tiveram individualmente, para a salvação deles, abertura do caminho na era deles, no tempo deles. O próprio irmão Branham teve um tempo que ele parou, a morte cruzou o caminho dele e ele teve que parar de desbravar caminho. Então ele disse, fez igual Moisés: eu saio de cena e vocês entrem em cena. E aí o Josué que teve que abrir caminho. E o Josué hoje é nós, é a igreja. Já pensou se Josué cruzasse os braços também? A igreja nunca, o povo de Israel nunca cruzaria o Jordão, porque quem fez cruzar o Jordão foi Josué, não foi Moisés, foi Josué. E cruzar o Jordão é uma parada dura, é fazer morrer a si mesmo. E isto, cruzar Jordão, não foi profeta que levou o povo a cruzar Jordão, foi ministros, leia lá, foi levitas, e levitas são ministros. Então o ministério dos ministros de Deus é tremendo, não é fácil. Eles não tiveram a ajuda do profeta, o profeta ficou. Ele partiu antes de Israel cruzar o Jordão. Embora que eles continuaram com os pergaminhos escritos de Moisés, continuamos com os escritos do nosso Moisés, mas o Jordão é nós que temos que cruzar. Josué colocou as pedras da lei que Deus tinha escrito dentro da arca, os levitas levando no ombro, porém ele é que teve que incentivar o povo a cruzar. Ele era um ministro, era levitas carregando a arca, não era mais profeta. A hora do Jordão é agora. Nosso profeta, nosso Moisés, ele levou. Agora é ministros, é levitas, é que deve estar diante do povo e dizer: é conosco agora, não desanime, vamos cruzar este Jordão, a terra está à vista. Fica você esperando Moisés ressuscitar e vir? Existe doutrina por aí esperando o irmão Branham ressuscitar e vir. Isso nunca acontece, nós não tem nem tipo na Bíblia. Moisés não voltou, não. Moisés foi visto lá na terra 800 anos depois. O povo já estava lá. Mas cruzar o Jordão,
foi o povo guiado por levitas, por ministros. Jordão é uma parada dura, quer dizer, fazer morrer a si mesmo. O profeta tinha partido, Moisés tinha partido, e quem não cresce em ministros, não cruzaria. É hora, meus amados, de nós amar mais uns aos outros, e crer mais nesta mensagem, crer nos escritos, como Josué ensinava o povo. Isso é que diz o servo do Senhor Moisés, isso é o que diz a lei de Moisés. Coube Josué estar diante do povo, lendo o que Moisés fez. Leia lá Josué 8:35, você vê. Josué lia isso com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com os homens, o que Moisés tinha escrito. Leia Josué 8:35. E é o que estamos fazendo. E isso foi o suficiente para animar o povo para cruzar o Jordão. E isto deve nos animar, gente. Se isso aqui não te animar, não é desenho animado que vai te animar, não. Não é conversinha fiada por aí que vai te animar, não. Não é doutrina errada por aí que vai te animar, não. Conversa com esse povo aí que criou doutrina errada. Quase todos eles estão decepcionados, que criou a doutrina e no início aquilo foi igual fervura de leite, sobe, mas depois descobriu que muita coisa não era verdade, mais baixou tudo. Aí teve que criar mais doutrina errada para o leite não baixar. Sempre criando doutrina errada, sempre criando doutrina errada para ver se o povo fica em alta. Josué não levou o povo a cruzar o Jordão aumentando nem uma vírgula do que Moisés escreveu. Não precisou e não precisa. Foi com o que Moisés falou, foi o que Josué usou para levar o povo a cruzar o Jordão. Josué não precisou de doutrina errada, acrescentar o que Moisés falou, ou diminuir, para colocar o povo lá na Canaã, não. Vê se você tem fundamento aí. Que eu disse no início, isso tudo que você for fazer, você tem que ter fundamento na Bíblia. E nós não temos fundamento para isso, não. Então não se envolva com isso, não. Isso chama-se ilusão ótica. Ilusão ótica. Você já teve isso? Ilusão ótica, você viajando assim em autoestrada asfaltada, tem uma sede terrível, e você vê a coisa tremenda assim lá na frente, você fala, lá tem um rio, lá eu vou parar, eu vou tomar água, vou matar minha sede todinha. Mas chega lá, é asfalto puro. Foi uma ilusão ótica. Sua ótica te iludiu, pensando que a água chegou lá, o sol, não sei como fala isso, tremendo assim, o solo, e não era água nada. Isso é doutrinas. Por isso que nós não somos impelido por visão ótica. Nós somos impelidos pelo assim diz o Senhor, é pela palavra, é pela Bíblia, é pelo que está escrito. Josué colocou o povo de Israel em Canaã com a mensagem que Moisés deixou escrito, sem acrescentar e sem diminuir nada. E foi ministro, não sou de outro profeta vir na frente, não. Ministros, levitas, ministros, esse encargo Deus deixou aos ministros levar o povo cruzar o Jordão. Que
Deus ajude a nós ter mais temor e animar esse povo e dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós podemos. Josué fazia isso, dizia ao povo: nós podemos. Deus prometeu a Moisés e Ele fará isso por nós. Nós vamos chegar lá. Jordão está largo, está todo sujo, mas Deus prometeu. Vamos, põe o pé. E diz a Bíblia que quando o ministro levita põe o pé na água, aquela água abria. Coloque o pé nesta água. O Jordão está sujo. O Jordão fala de provas e problemas, que fala de morrer assim mesmo. Você está com medo de enfrentar isso? Tenha fé em frente. Cada passo que você dá, Deus abrirá uma abertura para você dar. Vamos cruzar nosso Jordão. Veja como eles cruzaram lá. Não foi de uma vez assim, abrindo tudo, não. Foi abrindo pouco a pouco. Cada dia você abre e vence aquela luta. Cada dia você vence o mal daquele dia. E assim nós vamos cruzando o nosso Jordão. E nós vamos chegar na nossa terra. Aleluia! Glória a Deus. E Josué não precisou te chamar um ministro lá de outro país para ajudar ele a cruzar o povo. Nós não precisamos disso, não. Tudo que Josué precisava era da mensagem de Moisés. Tudo que nós precisamos é da mensagem do profeta. Nós temos. Está aqui. Precisamos valorizar como Josué valorizou. Tanto valorizou como creu. Tanto valorizou como ele creu no que Moisés disse. Você pode ver nos escritos lá de Josué, não falava 5 minutos sem citar os escritos de Moisés. E isso é o que diz Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Estava no coração dele. O crente que tem a mensagem, ele não sabe falar 5 minutos sem citar. O irmão Brana falou. As pessoas dizem: vocês têm uma coisa com esse Brana? É Brana mesmo. Aleluia, é Moisés mesmo. A coisa, Josué, com esse Moisés, Josué, está aqui na minha alma. Tem que tirar mais não. Glória a Deus. Benditos seremos nós de sermos um Josué de Deus. Temos aquela linda conduta de Josué. Em tudo, amar Moisés, amar os escritos de Moisés e ler, não só amar, mas ler. Você quer ler isso? Josué 8:35, só para te animar. Você amar mais, você precisa de amar mais isso aqui, os escritos do profeta. Amós 3:7 diz que Deus sempre trabalhou com seus profetas. O canal de Deus é profeta. E Josué, sabendo disso, veja Josué 8:35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse. Ah não, pastor, todo culto, o pastor traz a mensagem que lendo para a gente. Nós somos o Josué de Deus. Se você não amar isso, irmão, você não cruza o seu Jordão de jeito nenhum. Josué amava ler isso. Deixa eu ler de novo, Josué 8:35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E não foi só diante da congregação, não. Das mulheres, dos meninos, viu, irmãos? Vocês que trabalham com menino.
ensine os meninos a amar também essas mensagens. E dos estrangeiros, até para os estrangeiros, evangelistas, pregando para os estrangeiros. Deus nos enviou um profeta, gente, e que andava no meio deles. Josué amava tanto que ele não tinha vergonha de falar da mensagem de Moisés, não. Até para os estrangeiros que trabalhavam no meio deles na empresa lá onde ele trabalhava, sei lá, se misturava com eles, ele falava: Moisés, lembrai-vos da lei de Moisés, que é a palavra maior. Você quer uma palavra maior na terra do que a palavra de um profeta? Não, pensei que era a palavra da Dilma. A palavra de Elias estava muito acima da palavra de Jezabel e de Acabe. A palavra de Elias estava muito acima da palavra de Acabe, que era rei, de Jezabel, que era rainha, muito acima. A palavra de um profeta está muito acima da palavra de um governador, de um presidente, muito acima. Mas vamos aqui, 17. E nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando. Olha, diz o mineiro, olha, você deve descansar, mas veja se você está com sua lamparina cheia. As 10 virgens descansaram, mas 5 está com a lamparina vazia. Ele disse: nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando. Você não foi na igreja hoje, irmão? Estou descansando em Deus. Descansando. Você está descansando na preguiça. Na preguiça. Estou descansando em Deus. Parece aquele crente tranquilo. Não vai no culto hoje não, irmão? Não. Estou descansando em Deus. Dá até uma bocejada. Descansando em Deus. Irmão Brana disse, é o parágrafo 17, mensagem esteja certa em Deus. Nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram. Estamos confiando muito no que eles fizeram. Papai era um crente, mamãe era uma crente. Tudo bem, eu pergunto, e você? Irmão Brana era um crente, Lutero era um crente. Vamos pregar uma mensagem linda sobre Lutero. Lutero não levantava sem que 2 horas antes ele orasse. Lutero era um homem dado à oração, arrepia tudo. Mas isso foi nossos antepassados abrindo picada para nós. E agora o caminho parou de abrir picada? Eles morreram, nós paramos com abrir picada, abrir caminho? Hein, irmãs? Irmãs, vamos parar de ler a Bíblia. Diz a história que Abraão Lincoln, sua mãe tinha 18 filhos. E ela tirava 2 horas por dia para ler a Bíblia com eles. Hoje as irmãs não têm tempo, porque blim, 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 é o tal do, como é que chama o trem lá? Zap lá, Zap. Tem que ver a notícia do Zap. O grupo do Zap. Eu tenho que ver o grupo do Zap. Pastor Joaquim pregou hoje, você viu, vocês ouviram, não ouviram? Domingo passado, parece, atrasado na internet, ele chamou todos os diáconos dele, propôs, ele disse: propõe para os meus diáconos, deixa de ser diácono se suas esposas não deixar do seu Zap, porque isso desabona a espiritualidade, isso tira a espiritualidade do lar. Mas tem mensagem bonita tem aqui, é na Bíblia. Eu já cansei de falar para vocês, se palavras bonitas salvassem o mundo, a Grécia tinha salvado.
porque não tem ninguém no mundo que falou mais bonito que os Platões, os Sócrates, os filósofos. Vieram a maior parte da Grécia. O que nos salva é uma experiência de joelho no chão. Joelho no chão. Joelho no chão, com lágrimas. Ou vamos deixar a picada parar? O Moisés foi embora, o Josué vai deixar a picada parar, o povo parado na estrada, Jordão largo, problema, porque o Jordão era fedido e lamacento. E largo, porque um temporal tinha dado. A coisa estava difícil, não estava? A coisa está difícil, não está? Pode esperar que vai ficar pior. Quer a palavra de consolo, brasileiros? Quer a palavra de consolo, brasileiros? Tempos piores virão. Virão, porque a Bíblia tem que se cumprir. Ou nós cremos na Bíblia, então vamos jogar a Bíblia fora. Vai ficar pior. E vamos vendo esse Jordão cada vez avolumando mais. Vamos ficar, nos acovardar e ficar de braço cruzado? Ou vamos ser um Josué? Dizer, nós vamos possuir a terra, minha gente. Está ruim, vai ficar pior, mas o nosso Deus nos prometeu a terra. Ah não, Josué, lá os espias vieram, né? Os espias foram lá e vieram. Lá nós vimos gigantes que dá 3 de nós. Que o diabo põe isso na sua cabeça. A mensagem tem problema que eu tenho que ser 3 pessoas para vencer. É porque a mensagem é de Deus. Você quer uma mensagem que não tem problema? Vai para a Assembleia de Deus, para Batista, para Metodista, para denominação. Lá você não tem problema nenhum. Mas você quer caminhar com Josué? Você vai ter que ter problemas, lutar contra gigante. Mas bem-aventurado é o povo que caminhou com Josué. Herdou uma terra que manava leite e mel. Terra de Jesus, terra de Jesus, terra de amor. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde brilha a luz do meu Salvador. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá. Eu quero, eu não quero perder essa oportunidade, Deus. Amém. Mas o 17, você vai embora com esse parágrafo 17 na mente, irmão e eu. Quando eu falo você, eu sou o primeiro da fila. Nós não temos vindo até o lugar em que estamos, e nós temos vindo até o lugar em que estamos, descansando no que nossos antepassados fizeram. Bonita, e aquela mensagem que arrepia todo mundo, né, irmão? Pregadores, arrepia todo mundo. O pregador sobe no púlpito e prega uma mensagem que arrepia todo mundo. Eu gosto tanto de ouvir o irmão Tiburtinho, que quando ele sobe no púlpito ele arrepia tudo a mensagem dele. Aí você vai ver porque ele prega sobre biografia de Sansão, de Jacó, de Abraão. É bonito ler o Hebreus 11, a biografia. Fulano venceu, e o rei tal morreu, porque o rei tal matou, que nem a cachorrada do irmão Ronan, né? É bonito ver história de vencer. Mas eu quero ver a minha história. Como é que está ficando a minha história? Como é que está ficando meu livro? Pergunte para você isto. O meu livro.
Eu não quero saber, é bom saber, não é que eu não quero saber, é bom saber da biografia do A, do B, do C e do D. Mas e a minha? Como é que está ficando? Meu livro, como é que está ficando? Deus está tirando nosso Moisés. Agora é nós. Você vai ficar desarmado? Ou vai ficar... Outro dia eu vi uma irmã dizendo, se o nosso apóstolo do Brasil morrer, tadinho de nós. Uai, então você não é discípulo de Josué, não. É discípulo de Josué. Você nunca viu Josué murmurar nesse sentido. Você nunca viu Josué murmurar. Josué estava pronto. Quando Moisés mandou ele lá ver a terra, ele foi o único, ele e Caleb foram os dois únicos que chegou e disse, nós somos mais do que capazes de possuir a terra, Moisés. Foi bom, Moisés, estar contigo, mas se Deus tem que te levar, Moisés, nosso abraço. Mas Moisés, onde você estiver, olha para nós aqui, mas que nós estaremos lutando, nós vamos lutar até criar calo na mão, mas nós vamos lutar, não vamos desanimar. Nós não nascemos para parar no caminho, morrer no meio da estrada. Deus não prometeu isso para nós. Deus nos prometeu foi nos colocar lá, não foi nos deixar no meio da estrada. Ou você acha que Deus nos ia trazer até aqui, ia nos deixar no meio da estrada? Deus nunca deixa o homem, é o homem que deixa Deus. E se você não deixar a Deus, se você agarrar esse aqui de almas e dentes, jogar seu, como é que chama o trenzinho lá fora, fazer birim, diz, vamos parar com esse trem, vamos para lá. Isso é diabo tirando meu tempo. Isso aqui é tempo de eu ler minha mensagem. Depois que você comprou esse trenzinho, você marca quantas vezes você já leu sua mensagem. Hein, irmão? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Estava acontecendo comigo. Eu falei para o meu menino, tire esse diabo do meu telefone. Tire esse diabo do meu telefone. É blim. Aí eu tenho que tirar para ver quem é recado de quem. É recado da família. É uma ideiazinha, é uma historiazinha, história bonita, você precisa ver. Bonita, cada uma melhor que a outra. Mas isso aqui nada. Falei, tire esse diabo, se é um diabinho sabido. É um diabinho sem vergonha, que não me edifica, minha alma em nada me dá prejuízo. Eu pergunto para minhas irmãs, meus irmãos, depois que você adquiriu esse tal de, você sabe o nome, pai? Fala o nome aí, WhatsApp. Quantas vezes você já leu sua mensagem depois que você adquiriu esse WhatsApp? Vamos ser sinceros? Mas lá tem mensagem, mas não de profeta. Tem mensagem de filosofia. Se filosofia levasse para o céu, Platão, essa turma estava tudo no céu. Quando a morte chegou diante de Sócrates, sabe o que ele disse? Em toda a sua sabedoria, sabe o que ele disse? Está escrito lá. Sei que nada sei. Caiu tudo por terra a sabedoria dele. Então você pode se espelhar numa vida dessa? Sim ou não? Hã? Não, eu quero me espelhar em vidas. Quando a morte chegou, ele dizia, doce morte. Nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram dos fundadores de nossas igrejas para Deus. Fundadores da nossa igreja, era assim, se ouve demais isso. Os fundadores que vieram de Davidberg, lá de Belém, fundaram a Assembleia de Deus, foi assim, mas veja como está a Assembleia de Deus hoje. Eu era menino, eu lembro, as mulheres andavam tudo de blusas compridas até aqui, roupa decente, os dons eram reais. Hoje estão de calças compridas e de short.
Águas passadas não tocam moinho, gente. E o irmão Brana profetizou isso. Ele disse: as denominações, a igreja católica demorou 2000 anos para chegar na condição que está. Ele disse: as denominações não chegarão a 100 anos, está pior que a igreja católica. E a mensagem está por aí também. O povo dizendo da mensagem, muitos estão por aí também, que o diabo tem tanta coisinha, belim, para entreter nosso tempo, e nós idolatramos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus faça renascer vida dentro de nós. Oh Deus, o que está correndo é bem apreciado, mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. O que eles fizeram foi deles. Foi salvo, fulano foi, mas e eu? Salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Não é com a nossa igreja, não é com nossa nação, porém individualmente, que cada um terá que responder ante Deus. Você não tem que estar aqui falando de Dilma, falando de deputado, de senador e roubalheiro. Isso tudo tinha que acontecer. Se tivesse tudo bem, a Bíblia não estava se cumprindo. Tinha que ter essas coisas para nós ver que estamos realmente no fim, caracterizaria o fim. Mas nós não estamos aqui para falar desse povo, não. Nós estamos aqui para ser crente, para receber aquela unção que estava sobre o profeta. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais, preste atenção nisso, que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que seus corações há algo que está fazendo falta. Você vai encontrar essa frase: como eu gostaria de ser mais crente. Essa mensagem de hoje da escola vai ser trazida, depois vocês tragam lá, irmão Binho, da escola. Eu não trouxe, eu não tinha nem jeito de trazer, né? Hoje eles não gravaram ainda. A mulher tem que estar no marido. Há tantos casamentos desiguais, julgos desiguais dentro da igreja, julgos desiguais, marido crente, mulher não, e vice-versa. Temos que entrar em Cristo juntos, para não trazer tropeço, prejuízo. Deixa eu ler só mais uma vez esse parágrafo. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta. Senhor, eu quero ser mais crente. Eu quero ser mais crente. E o maior desejo, lá ele tinha um casal chamado irmão. O irmão e a irmã pegavam as fitas, o gravadorzinho saía rodando. O irmão, como é que chamava aqueles irmãos? Irmão Dausch. Eu elogiava muito o irmão Dausch, tinha 90 anos, na igreja dele lá na Jeffersonville. E ele um dia fez a pergunta para o irmão Dausch: irmão Dausch, o que mais o senhor deseja na vida? Ele disse: o meu maior desejo é ser como Cristo. Ser como Cristo. Ou seja, ser mais cristão. Ser mais cristão. Sendo mais cristão, você tem mais poder na oração. Quando alguém da sua casa adoecer, você põe sua mão ungida ali, e cura. Sendo mais cristão, você tem mais confiança, não faz alvoroço diante de coisinhas. Porque muitas vezes nós estamos afogando em xícara d'água. Afogando em xícara d'água. Irmão, o que é isso, irmão?
Problemão, faz um alvoroço todo, chega lá é uma xícara d'água, enrolada em linha de carretel. Falta de oração, entrar na presença de Deus, nada te segura. Paulo disse isso em Romanos 8,35, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Nada! 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 Oh, como eu achei lindo um DVD que o irmão Marizo me deu, do Billy Paul, testificando na igreja do irmão lá nos Estados Unidos, legendado. Aí ele falando assim: lá em casa a gente não sabia. O irmão Brana não só pregou uma mensagem como Moisés, mas ele viveu esta mensagem. Ele disse: lá em casa a gente não sabia quem era inimigo do meu pai, porque ele tratava todo mundo igual, amava todo mundo, tratava bem. A gente não sabia. Então ele tinha gente lá inimigo de morte dele. No entanto, ele não fazia horroroso. Ele não fazia horroroso com ninguém. Ele tratava todos bem. E você vê Jesus da mesma forma. Você vê Jesus diante daqueles algozes lá, que você sabia que aqueles homens estavam buscando uma brechinha para matar ele mesmo. E no entanto, ele não fazia horroroso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não faz alvoroço. Você não faz alvoroço, você crê, você confia, você permanece calmo, suave, faz é consolar os outros. Oh Deus, encha nossos corações. Quanto mundo, quanto nosso Brasil está aí, ó. Quem teve, quem não teve, não tem mais. Mas você diz: não, eu não sou desses, eu tenho mais chance de ter mais do Espírito Santo, eu posso ter mais do Espírito Santo, posso ter mais do Espírito Santo, porque esse é o especial para mim. O especial para a igreja é ser cheia do Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo, você tem tudo. O Espírito Santo cria saúde onde não tem saúde, cria pão onde não tem pão, cria, que mais? Cria tudo onde não tem nada. O que precisamos é ter o Espírito Santo. Cria coragem onde há desânimo, cria saúde onde há doença, cria ânimo onde há medo. Nós estamos vivendo no país do medo. Você encontra com as pessoas na rua, todo mundo com medo. Medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo de perder a mulher, medo de perder o marido, porque as mulheres estão se oferecendo e se vendendo de graça para os homens, e as mulheres com medo de perder o marido com medo de perder a mulher. Todo mundo com medo, é o país do medo. Foi feita uma pesquisa, o Brasil é um dos campeões de país do medo. Mas no cristão existe confiança. Confiança em Deus. Quanto mais você comer desse livro, então quando vier lá, joga para lá, lê isto, você precisa disso aqui, ó. Isso aqui, ó, escrito do profeta. Você perde o medo. Você perde o medo. Isso equivale mais do que remédio controlado. Aquela irmã, você está precisando comer mais da mensagem, você está precisando de ler mais a mensagem. Remédio controlado é bom, tudo bem, mas ler a mensagem cura mais do que remédio controlado. Calma. Espírito aflito, abrando. Quantos casamentos estão acabando e vai acabar por causa de fúria, de alvoroço? Mulher alvoroçada e homem alvoroçado, não suporta nada.
Quem não tem o Espírito Santo não suporta errinho de nada. Suporta nada. É benzinho, 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 mas quando está bem, deixa o benzinho te trair, olha se você suporta. E às vezes Deus permite isso para testar a sua fé. Deus nos ajude, irmãos, que nós precisamos é de ser cheio desse poder maior. Esse poder maior, quando tudo isso aqui estiver virando cambalhota, nós estaremos acima disso. Josué, quando os inimigos tinha sitiado eles, tinha sitiado e ia matá-los, ele só levantou a mão e disse: sol, para-te, lua, parei no vale de Ajalon, e vamos ganhar a batalha, soldados, vamos lá. E ganharam a batalha, sem alvoroço, sem alvoroço. Que nós precisamos hoje é de mulheres assim, é de homens assim. Mas hoje, falta do Espírito Santo, povo alvoroçado. Xícara d'água já é o suficiente para alvoroçar uma família. Já pular em pânico, chega lá com xícara d'água. Xícara d'água é suficiente para separar um casal. Ninguém tem paciência com nada. Ninguém é o Cristo da casa. Olha, estamos descansando, o que ele falou aqui? Em nossos antepassados. É o parágrafo 17. Leia essa mensagem de novo, é a mensagem antiga. Esteja certo de Deus. Essa semana, começa hoje, leia ela essa semana. Mensagem boa para se ler nessa fase que estamos enfrentando aqui no Brasil. Esteja certo de Deus. Sob quaisquer circunstância, esteja certo de Deus. Vira para o seu irmão e fale isso para ele, para a sua irmã. Irmã, irmão, em quaisquer circunstância, esteja certo de Deus. Em quaisquer circunstância, esteja certo de Deus. Em quaisquer circunstância. Vamos orar. Ora, irmão, vamos ficar de pé. Vem cá, meu missionário. Vamos orar. Cada um ore, cada um fale com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, é disso que precisamos, Senhor. Ser mais cheios de Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Pai, foi falado ali no encontro, o primeiro hino que foi tocado, Senhor, é para nós estarmos mais perto de Ti, ó Deus. Porque se nós estivermos cheios de Ti, nós vamos poder encarar qualquer circunstância da vida. Com certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Encararemos qualquer circunstância da vida, certos de que o Senhor está conosco. Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ó Pai bendito e eterno, ajuda-nos, ó Pai. O Senhor tem nos ajudado. Esta mensagem desta noite, ó Pai, é para abrir os nossos olhos, Senhor, para nós ficarmos atentos aonde o inimigo está querendo entrar, Senhor, para nos derrubar. Ó Pai, que nós possamos estar alertas, ó Pai Santo, estar como aquele atalaia ficava ali naquela cidade, ó Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, qualquer sinal do inimigo, ele gritava, ele tocava a buzina. Pai Santo, que nós possamos estar assim, Senhor, se nós estivermos cheios do Teu Espírito Santo, se nós estivermos cheios de Ti, quando o inimigo vier entrando, ele vai nos avisar, o Senhor vai nos avisar, nós vamos abrir os nossos olhos, ó Pai bendito. Senhor, ajuda-nos a buscar mais o Senhor, Pai, nas madrugadas, à noite, no nosso trabalho, no nosso
nosso dia a dia, Pai. É o que nós estamos precisando para vencer, Senhor Jesus Cristo. Aquela viuvinha estava certa do Senhor, Pai bendito, e ela orava, ó Deus, ela estava certa quando aquele homem chegou à sua porta, Pai, quando ele pediu aquele bolo, ó Pai, ela deu primeiro para ele, porque ela estava certa de Ti, Senhor Jesus Cristo, pois ela estava em oração constantemente, Pai. Que nós possamos estar assim, Senhor, constantemente em oração, para nos enchermos de Ti, Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando o nosso pastor, continua abençoando esta igreja, Pai Santo, continua abençoando a cada um de nós, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Entregamos esta semana em Tuas mãos, entregamos nossos trabalhos em Tuas mãos, as crianças que vão às escolas, Pai, nós entregamos elas em Tuas mãos, Senhor. Livra-nos do mal, do perigo, Senhor, da morte prematura, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus te dê saúde. Põe a mão sobre o outro, sobre sua irmã, sobre seu irmão. Ministre saúde para ela, para ele. Senhor Jesus, Isaías 53. Senhor Jesus te dê saúde. Pelas pisaduras de Jesus, seja curada agora desta dor, desta opressão, desta depressão. Saia em nome de Jesus. A palavra que foi pregada é suficiente para te deixar voltar para casa leve, sadio, em nome de Jesus. Amém. Abrace um ao outro. Volte para casa abençoado.